Milhões de judeus foram perseguidos e discriminados pelos nazistas por mais de uma década. Os sobreviventes aprenderam a perdoar, mas principalmente, jamais esquecer este pedaço da história. É por isso que, pelo mundo, existem várias sedes do Museu do Holocausto. Este é o único Museu do Holocausto do Brasil. São aproximadamente 700 metros quadrados de área para aprender e refletir sobre o maior genocídio do século XX. O circuito começa mostrando como era a vida dos judeus antes do Holocausto, mas logo o visitante é apresentado aos primeiros episódios de perseguição, como a queima de livros e a destruição de estabelecimentos administrados por judeus. A disseminação da cultura antissemita começou bem antes da Segunda Guerra Mundial, mas ela ganhou muita força com a ascensão de Hitler ao poder. E essa parte aqui do museu fala um pouco sobre isso. Essas aqui são reproduções de propagandas feitas pelo regime nazista, ridicularizando, ironizando os judeus e os tratando como uma raça inferior. Do outro lado da sala, o visitante também encontra propagandas desse regime. Só que essas daqui eram feitas para enaltecer o nazismo e uma suposta superioridade ariana. Nas salas seguintes, o foco muda para a Segunda Guerra Mundial e para o extermínio de aproximadamente 6 milhões de judeus. Fotos e gravações ajudam o visitante a compreender o que aconteceu. Semanalmente, nós recebemos materiais, fotos, passaportes, documentos, objetos de famílias de sobreviventes ou até de filhos e netos do Brasil inteiro que nos procuram para ceder esses objetos e para contar suas histórias. Essa boneca é um exemplo de como a memória do Holocausto foi construída no decorrer das décadas. Ela pertenceu a uma menina chamada Sofia, que vivia no gueto de Cracóvia, na Polônia, e com 14 anos ela foi obrigada a sair da própria casa e se refugiar nesse gueto, nesse bairro que foi criado em Cracóvia. Ela foi obrigada a deixar o gueto por um campo de trabalhos forçados e antes disso ela esconde a boneca. Ela se separa dos pais, os pais acabam sendo mortos e alguns anos depois, após ser liberada desse campo de concentração nazista, ela retorna a Cracóvia, não encontra parentes, mas encontra a boneca. Ela acaba emigrando, as netas e as filhas fazem uma pressão sobre a dona Sofia para que ela doasse essa boneca e ela, até o final da vida, resistiu bastante. Ela não queria doar e quando ela já estava numa idade muito avançada, ela cedeu a essas pressões, ela reconheceu a necessidade de contar sua própria história, doou a boneca, gravou sua história. Hoje ela já é falecida. E essa aqui é a única réplica que existe no mundo? Essa é a única réplica da boneca da Sofia. Essa réplica veio dos Estados Unidos e fizemos questão, mesmo sendo uma réplica, de colocá-la na exposição permanente e contar a história da Sofia. Trabalhar o Holocausto significa transmitir lições, e nós estamos falando de valores, de princípios, de ética. Mais do que passar nomes, números e datas, é despertar no visitante, despertar naquela pessoa que procura esse tema, a possibilidade da gente construir uma sociedade melhor. E esse espaço foi montado pensando nisso. Nesses pedaços de tecido aqui estão escritos 25 mil nomes. Essas pessoas não eram judias, mas arriscaram as próprias vidas para tentar ajudar vítimas do Holocausto. O que se espera é que os visitantes saiam daqui levando essas histórias como exemplos. Foi uma coisa que mexeu comigo, porque se fosse só uma explicação por cima não seria tão legal como foi essa experiência. Faz você sair daqui de uma forma diferente. Totalmente diferente. A equipe do museu recebe aproximadamente 600 alunos por semana, mas também faz palestras em escolas, orienta professores e organiza exposições pelo Brasil usando outras peças do acervo. Todos os anos o museu precisa abrir novos horários para dar conta da demanda. Os judeus não têm o costume de colocar flores nos túmulos, porque elas morrem muito rápido. Em vez disso, eles preferem usar pedras, para demonstrar como as saudades e o amor que sentem pelos parentes que se foram são duradouros. Aqui, os visitantes são convidados a fazer uma homenagem e colocar uma pedra nessa estrutura que representa um túmulo. Do outro lado,
estão os nomes das famílias de sobreviventes do Holocausto que encontraram no Paraná um novo lar para viver. No fim do circuito, o visitante encontra um mural com a descrição de outros episódios de intolerância racial, cultural e religiosa que ocorreram depois do Holocausto. É o último e o principal convite à reflexão. O Holocausto é uma ferramenta, e é uma ferramenta educativa para mostrar como é necessário esse combate diário e transmitir esses valores, essas lições de tolerância, de liberdade, de igualdade, de resistência e de vida. O Meu Paraná está terminando e você pode participar do nosso programa. Curta a nossa página, envie sugestões e se você já visitou o Museu do Holocausto, compartilhe a sua foto com a gente também. Um ótimo fim de semana e até sábado que vem.